Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Boa tarde a todos. Aqui nós estamos, né, num dia ensolarado de Olinda, para falar. Nós tínhamos um convite aqui para o poeta Adonis aparecer finalmente nesse encontro em Olinda. Ele estava muito ansioso e infelizmente não houve alguns problemas, ele não pôde vir. O poeta Adonis esteve durante um mês nos Estados Unidos. É um homem já de 80 anos, esse grande poeta, e finalmente ao retornar na França ele foi obrigado pelos seus médicos a não viajar mais. Então eu acho que estamos aqui com o Michel Sleiman, com o Milton Atum. Vamos discutir e vamos celebrar finalmente o poeta Adonis também, mas também discutir a presença da cultura árabe e das influências árabes na nossa cultura brasileira. Eu vou fazer uma rápida apresentação, tanto do Milton como do Michel. Obviamente o Milton é um escritor que dispensa apresentações. Lembrando que algumas das suas obras, a obra de lançamento, o Relato de um Certo Oriente, que é de 1990, Dois Irmãos, de 2000, Órfão de Adorado e tantas outras obras. Milton também é tradutor, foi tradutor, foi também professor de literatura francesa, um tradutor de Gustave Flaubert, que eu acho que creio que traduziu Um Coração Simples. É um tradutor também de Edouard Said. É um autor premiado, conhecido de todos. O Michel, obviamente, exige uma apresentação um pouco mais detalhada, né, porque menos conhecido aqui em Olinda. O Michel é formado pela USP em literatura árabe e é um tradutor e é poeta. Traduziu nos últimos anos inúmeros poetas de língua árabe. Vou dar o nome de um deles, Ibn Guzmán, que foi uma primeira tradução, acredito, em língua portuguesa, um poeta árabe medieval. Al-Andalus, que é uma tradução muito preciosa que o Michel fez, sonora, dentro de uma escola de tradução que tenta refazer a riqueza sonora desses poemas. E assim, para fazer um rápido resumo, Michel publicou há poucos anos o seu primeiro livro de poemas. Então ele não é simplesmente um lançamento de poeta, mas um poeta que concentrou durante anos a sua poesia e a condensou e finalmente lançou Inula Niula, que é seu livro de estreia, um livro belíssimo, né, que merece ser lido. Eu acho que nós poderíamos começar, né, fazendo uma celebração do poeta Adonis, obviamente, e eu gostaria de passar a palavra para aquele que tem traduzido Adonis, ou eu acho que o Michel, né, para esse evento, ele fez inúmeras traduções de Adonis, o que é uma absoluta novidade na nossa língua. Sempre lembrar que Adonis foi traduzido, vive hoje na França, né, é um dos grandes poetas de língua árabe, teve um impacto gigantesco no próprio modo de expressão da língua árabe, né? Quer dizer, ele é quase que um introdutor de um modernismo literário, de um pós-modernismo literário nos países árabes, quer dizer, inteiramente, ao mesmo tempo, resgatando uma série de elementos sensórios, né, da cultura árabe. Eu passo, então, para aquele que conhece Adonis mais em detalhe. Nós poderíamos ler também alguma poesia dele, não? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Recife e Olinda, pela essa recepção que temos tido nesses dias. Nunca me senti tão bem em casa, estando fora da minha pequena casinha. E é um prazer aqui estar com o Milton Atum, meu amigo
um amigo do coração e vizinho quase em São Paulo, e o Lawrence, que fomos colegas no Rio Grande do Sul, na época da minha formação em letras. É um prazer estar aqui nesta mesa e um privilégio poder hoje representar em poucas palavras a poesia e a figura magistral e querida do Adonis dentro das letras, dentro do mundo literário de expressão árabe, mas não só. Começando por dizer que o Adonis é um poeta lido muito através de suas traduções, sobretudo para o francês e o espanhol, e também ao alemão. No Brasil, tive a oportunidade de preparar algumas antologias de poesia contemporânea na revista Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em revistas eletrônicas, Zunai, Mnemosine, e na revista Coyote, revista de literatura e artes. Então, venho sempre que possível disponibilizando o trabalho desse grande poeta aqui entre nós. O Adonis, em poucas palavras, para resumir, a posição dele nas letras árabes, o Adonis é um poeta que nasceu em 1930, numa pequena aldeia da Síria, dentro de uma família de alauítas, uma variação do xiismo. O pai dele, desde cedo, o preparou, ensinando a ele a leitura e a memorização integral do Alcorão e de vários cancioneiros árabes antigos, desde os pré-islâmicos do século V e VI, passando naturalmente pelo Alcorão do século VII e de várias da poesia árabe dos períodos Umíada e Abássida, que são já na linha dinástica na Síria, sobretudo, e no Iraque. Então, quando ele chega quando já homem de 30 anos, lança seus primeiros livros, ele é um homem que relê todo esse acervo, não mais a partir dos livros, mas a partir da internalização desses livros na sua experiência de leitor. Então, ele foi direto às fontes e toda vez que referiu esse ou aquele livro dessa grande literatura, o fez com critério, analisando todos os textos a partir de 2 pontos. Primeiro, em que cada poeta antigo foi moderno na sua época, com relação ao Alcorão e com relação à poesia pré-islâmica, que para ele são a base da cultura árabe. E, em segundo lugar, como esses poetas que modernizaram no seu tempo a poesia árabe tradicional, como que eles podem ser lidos e aproveitados da perspectiva modernizadora, revolucionária no século XX. E essa pode parecer pouco impactante, na verdade foi decisivo para a poesia no mundo árabe, porque até então, as décadas iniciais do século XX, os poetas, no intuito de modernizar as letras árabes, na verdade entendiam a modernização o simples fato de imitar os velhos clássicos, como que que a poesia árabe, durante o período otomano, esteve em verdadeiro eclipse, que durou algo em torno de 400 anos de pouquíssima produção em língua árabe. Então, ao fazerem poesia em árabe, acreditava-se que isso era modernização. E lá pelas tantas, 2 novidades começaram a aparecer no horizonte dos poetas experimentais do início do século XX, que era conjugar essa literatura mais antiga com as linhas do modernismo, da modernização europeia.
Então havia uma poesia do tipo romântica ou então um pouco mais ousada, do tipo simbolista. Mas, como se podem ver, não havia um diálogo de ruptura, não havia uma postura de ruptura. Quem vai fazer isso é o poeta Adonis e a geração dele, talvez melhor dizendo. E tanto é que a proposta dele, da geração dele, é que não há uma poesia que se expresse em árabe que não seja fruto do seu tempo, voltada para o seu tempo e que dialogue com aquilo que precisa no momento, que é todo árabe tem consciência de sua história passada, mas todo árabe se realiza neste momento. Então primeiro grande passo do Adonis e da geração dele foi reinventar as metáforas, reinventar os ritmos, dar as costas para a obrigatoriedade do uso de rimas, porque todos esses elementos que eu citei aqui são fundamentais para o entendimento do que é a poesia árabe tradicional. Então, não havendo mais uma obrigatoriedade em seguir métrica, rítmica, sonorizações dentro dos metros escritos antigamente, especialmente inovando nas imagens, é que ele conseguiu fazer uma poesia livre de todas essas formalizações, mas especialmente fresca na descrição do mundo ao redor, né? Especialmente ao ser uma poesia que toca os anseios e a sensibilidade do mundo sentido cotidiano do dia a dia. Nada melhor do que, na verdade, a gente ler e ouvir a poesia do Adonis, que eu acho que é uma descrição apenas pálida que eu faço aqui do poeta. Eu prefiro que a poesia dele fale por si. Eu sugeri antes, eu acho que podemos manter, né? Uma tradução que eu fiz há 2 anos de um poema fundamental do Adonis, que é de 1972. Ele foi para Nova York e é todo um diálogo que ele estabelece com a leitura que ele faz de Nova York como um tripé sobre o qual estão ancorados os árabes e os europeus e o Extremo Oriente, considerando que o poema é muito extenso, é um poema de 10 cantos longos, e que dialogam com a poesia do Lorca, quando a gente pode dizer, com o poeta em Nova York. Há uma série de pistas no poema que permitem essa associação. Também tem a ver com a poesia do grande Walt Whitman, toda hora citado no poema. Surpreendentemente whitmaniana, né? Surpreendentemente. E a poesia do Wasteland, do T.S. Eliot, inegável, e uma série de outros ecos que se fazem presentes. É um poema crítico, nomeia Beirute, nomeia o Vietnã, nomeia a Palestina, nomeia o episódio da luta fratricida no colo do Líbano e da Síria. E são todos um caldeirão de temas fervendo que se deixam transparecer neste poema. Por favor, Lawrence, ele vai fazer a leitura. Então, a leitura do primeiro canto, né, que é bastante curto, mas vamos fazer a leitura. Tumba para Nova York. Até agora tem se desenhado a terra como pera, isto é, um peito, mas entre o peito e a lápide há um truque geométrico só. Nova York, civilização de 4 pernas. Cada direção é um crime, um caminho para o crime, e na distância o gemido dos
os náufragos. Nova York, mulher, estátua de mulher. Numa mão ergue um trapo que a folha chama liberdade, que nós chamamos história. Outra mão estrangula uma só criança chamada terra. Nova York, corpo da cor do asfalto. Em torno da cintura, faixa úmida, o rosto, janela fechada. Eu disse, abre o Walt Whitman. Digo a senha primordial. Mas só escuta um Deus já fora do lugar. Os prisioneiros, os escravos, os desesperados, os ladrões, os doentes, precipitam-se de sua garganta e não há saída, não há caminho. Eu disse ponte de Brooklyn, mas é a ponte que liga Whitman a Wall Street, a folha grama, a folha dólar. Nova York, Harlem. Quem vem em guilhotina de seda, quem vai em túmulo longo como Hudson, exploda a cerimônia das lágrimas, soldem-se coisas do cansaço. Azul, amarelo, rosa, jasmim, e a luz afia suas agulhas, e nas pontadas nasce o sol. Você ardeu, chaga escondida entre as coxas. Veio-lhe o pássaro da morte, ouviu o fim do estertor, uma corda, e a nuca trança a tristeza, e no sangue a melancolia da hora. Nova York, Madison, Parque Avenida, Harlem. Preguiça que lembra trabalho, trabalho que lembra preguiça. Corações encharcados como esponja, mãos infladas, tal caniços. E dos entulhos e das máscaras do Empire State, a história ergue odores que despencam de chaga em chapa. Não é cega a visão, mas sim a cabeça. Não é descarnada a palavra, mas sim a língua. Nova York, Wall Street, Rua 125, Quinta Avenida. Fantasma medúzio se ergue dos ombros, mercado de escravos de todo tipo. Pessoas vivem como plantas em jardins de vidro, miseráveis, invisíveis, interpenetrando-se como a poeira no tecido do espaço, espiral de vítimas. O sol é funeral, o dia, tambor negro. Então, aí é o impacto. Nossa pequena homenagem, né, ao poeta Adonis. Eu acho que gostaria de passar a palavra agora pro Milton, né, Milton? Eu acho que eu lançaria um mote para ti, Milton. Já que nós estamos em Adonis, já estamos na tradição árabe, né? Seria interessante que você nos falasse um pouco qual é a natureza desse impacto, dessa cultura. Ela é atmosférica na sua obra, ela é direta, ela é livresca, ela se dá de que modo, ou isso é uma pressuposição que geralmente que a crítica exagera um pouco? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite para participar desse belíssimo festival, nessa belíssima cidade de Olinda. É um prazer estar aqui com vocês, com o Michel, com o Laurence, alguns amigos que eu vejo aqui. Eu nasci, vamos dizer, numa espécie de pequeno Líbano caboclo, né? Quer dizer, uma espécie de Beirute em Manaus, né? Minha mãe era brasileira e, portanto, não falava árabe, e é por isso, essa é a causa, vamos dizer, de uma das minhas grandes frustrações. Eu tenho muitas frustrações. Uma delas é não falar árabe como o Michel fala, por exemplo. Michel fala, lê e escreve, e traduz, né? Eu sou quase totalmente analfabeto em árabe, né? E isso, vamos dizer que eu não é que eu não perdoei, é que minha mãe não falava árabe. Então, para mim, a língua árabe é uma língua, vamos dizer, uma espécie de melodia distante. É apenas uma melodia, enfim, eu reconheço a língua árabe em qualquer circunstância, né? Eu entendo alguma coisa, mas o que é muito importante para o escritor
é a cultura do lugar, não é? A cultura do lugar. Então, vamos dizer que esse idioma perdido, não é? Essa língua que eu não aprendi, mas eu aprendi outras coisas, né? Eu aprendi, por exemplo, a gostar da culinária árabe, o que não é difícil de gostar, né? Há pratos árabes que são já pratos brasileiros, já foram assimilados totalmente pelo Brasil, né, pela culinária brasileira. Mas aprendi também a ouvir a poesia árabe, enfim, o Corão, não é? Meu pai, ele lia de vez em quando o Corão, né, para mim. Minha mãe era religiosa, mas era cristã, de modo que o Corão e a Bíblia eram, vamos dizer, livros sagrados da minha infância, né? Isso, vamos dizer, eu que não sou religioso, tive um contato, vamos dizer, cultural com esses dois livros fundamentais das religiões monoteístas. Então, a música, a literatura, entrou, vamos dizer, na minha formação de uma forma um pouco lateral, mas ela existe, quer dizer, existiu, né? E, sobretudo, eu acho que isso que o Lawrence falou, uma atmosfera dessa cultura do imigrante. Quer dizer, e eu assimilei alguma coisa disso, tentei assimilar alguma coisa disso nos meus 2 primeiros romances. Né, no Relato de um Certo Oriente, em que há, vamos dizer, personagens libaneses, né? Há um capítulo não, 2 ou 3 páginas sobre a aprendizagem da língua árabe, e eu devo confessar que, para escrever essas 2 páginas, eu estudei árabe durante 1 ano e meio em Manaus, não aprendi quase nada, porque é uma língua dificílima. É mais difícil do que o alemão. Então, vocês imaginem a dificuldade, porque é uma língua 100% fonética, né? Você tem que aprender todos os sons, há muitas variações, né? Uma vez eu fui ao Líbano com meu pai e eu comecei a falar no que eu achava que era árabe, e as pessoas riam. Aí meu pai, em um certo momento, disse: fica calado, pelo amor de Deus, você só está falando besteira, você está falando errado. As pessoas estão rindo porque você está trocando o masculino pelo feminino. Então, é melhor você falar em francês, em inglês, que as pessoas entendem e falam. Então, primeiro estuda, depois você fala. Aqui o árabe é uma língua muito difícil. Para quem fala bem árabe, árabe, as línguas orientais, eu admiro, porque é um trabalho mesmo, é um estudo seríssimo, né? Então, nesses 2 primeiros romances, houve, eu acho que vamos dizer, alguma assimilação dessa cultura, enfim, que eu quase que intuí na minha infância e na minha primeira juventude, né? Quer dizer, os 2 irmãos também, há uma passagem, enfim, há personagens libaneses, embora não haja, vamos dizer, um sentimento nostálgico desses imigrantes em relação ao país de origem. Quer dizer, a questão de voltar para o seu país não é uma questão, não é um problema no romance, né? Quer dizer, já é um romance de imigrantes que se sentem, vamos dizer, brasileiros, ou que sabem que não vão deixar mais o país escolhido, o país adotado, né? Esse outro país que é o país que o imigrante opta por viver. Agora, é claro que há muitas coisas, há muitas influências que estão também no ar, né? Por exemplo, eu nunca acreditei nessa separação de Oriente e Ocidente. Eu acho isso uma invenção. É uma grande, vamos dizer, essas diferenças, o que um americano chamou de choque das civilizações, não passa de uma enganação isso, porque, na verdade, há muito mais afinidades
diálogos do que, de fato, choque de civilizações. Então, vou dar alguns exemplos, rapidamente, para, enfim, tentar mostrar como o Oriente está no Ocidente e vice-versa. Por exemplo, o grande romance fundador do Ocidente, o Dom Quixote. Ora, Dom Quixote foi escrito numa época em que a Espanha já tinha deixado de ser, vamos dizer, um país ou uma região. A Ibéria tinha deixado de ser uma região dominada pelos árabes. Há pouco tempo, há poucas décadas. E, no entanto, quando o Cervantes escreve o Dom Quixote, o autor do Quixote no Dom Quixote é um árabe. Ele fala, um sábio historiador árabe chamado Sidi Hamet Benengeli. Minha pronúncia deve ser péssima, mas o Michel me perdoa, né? É um manuscrito, o Dom Quixote é um manuscrito que o narrador encontra numa feira de Alcalá de Henares e traduz esse manuscrito árabe para o espanhol. Quer dizer, o que o Cervantes quer dizer com isso? Quer dizer, nomear, dar ao Dom Quixote a obra, vamos dizer, a grande obra, o romance fundador do Ocidente, da Espanha, o atributo de ser uma tradução do árabe, significa que ele está olhando para o passado da Espanha, né, e atribuindo a importância da cultura árabe e também judaica, porque o Dom Quixote está cheio de elementos da cultura, enfim, da antiguidade clássica, da cultura árabe, da cultura judaica, né? Passando do Dom Quixote para o começo do século XVII, 1706, foi um ano importante na cultura francesa, porque nesse ano surgiu a primeira tradução francesa e ocidental do livro das Mil e Uma Noites, que todos vocês conhecem, feita pelo Antoine Galland. A tradução do Antoine Galland, ela mudou, vamos dizer, algumas coisas da literatura francesa. Imediatamente, os escritores vamos dizer, do iluminismo francês e depois os escritores do século XIX francês, vamos dizer, assimilaram, foram influenciados pelo livro das Mil e Uma Noites, por essa tradução pioneira do Antoine Galland. Escritores como Proust, por exemplo, como Stendhal, próprio Flaubert, grandes leitores, Nerval, Chateaubriand, leitores da tradução francesa das Mil e Uma Noites. Essa tradução foi lida também por Machado de Assis. O Machado, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem uma cena, talvez vocês se lembrem, em que ele sai vamos dizer, de uma relação amorosa com a amante dele, não me lembro o nome dela, uma espanhola, talvez Carmen. Marcela, exatamente, Marcela. Nossa, obrigado. A sua memória não está fresca, a minha já está para lá do Equador. Marcela, exatamente. Ele sai desse encontro com a Marcela, promete mundos e fundos, ele quer ir com ela para a Europa, para Lisboa, para onde o pai quer enviá-lo, dá aqueles presentes maravilhosos, né, para essa moça, para essa donzela, não é tão donzela assim, mas enfim. E quando ele sai do apartamento, sai da casa dela, ele tem uma alucinação. A alucinação dele, ele pensa que está em Bagdá. Aí, o Rio de Janeiro, o centro do Rio, se transforma em Bagdá e ele vê personagens das Mil e Uma Noites. Né? Então, você vê que a imaginação, essa fantasia do livro das Mil e Uma Noites, ela está presente em todas as literaturas. E a imigração também está presente. Voltando agora à pergunta do Laurence. Quem leu O Grande Sertão Veredas deve se lembrar daquele primeiro amor do Riobaldo, a cena num lugar chamado Curralinho, em que o Riobaldo conhece uma moça de olhos negros, né, uma moça belíssima de olhos negros, e se apaixona por ela. Aí ele diz, ela me ensinou
as primeiras bandalheiras, né? E essa moça é de uma família de turcos, ou seja, certamente de libaneses ou sírios, do sertão mineiro, do centro-norte de Minas. E aí ele faz uma descrição dessa cultura de imigrantes no, vamos dizer, no coração do sertão do centro-norte de Minas. Fala da comida, fala do comércio, fala dos olhos. Tem um momento em que ela diz, ela me chama de meus olhos. Yaine, né? Yayuni. Yayuni em árabe. Que essa frase, ele já... quem é de origem libanesa ou síria já sabe o que significa, né? Porque o olhar, quer dizer, os meus olhos, você é como se você fosse os meus olhos. Essa introjetar o olhar, os olhos do outro que é o outro querido para a pessoa, enfim, com quem ela está conversando, né? Então, vamos dizer que essa cultura, vamos dizer, árabe, seja através dos livros, né, de poesia ou das Mil e Uma Noites, seja através da imigração, ela está presente vamos dizer, na nossa literatura e na literatura também da América Hispânica. Jorge Luiz Borges, por exemplo, é apaixonado pelo livro das Mil e Uma Noites, pelo Corão, a leitura que ele faz do Corão é a epígrafe de um dos contos deles. As Mil e Uma Noites aparece num conto fundamental chamado El Sur, o Sul, né, no momento em que o personagem também, quando ele sai de uma operação, operação na cabeça, ele começa a ler o livro das Mil e Uma Noites, e essa leitura tem a ver com o destino dele, como depois a gente vai perceber, além de mencionar vários escritores árabes no História Universal da Infâmia e em outros contos. E um poema dedicado a Averroes. Quer dizer, essa separação do Oriente e do Ocidente é uma... Aí eu concordo inteiramente com o Edward Said, no livro Orientalismo, é uma construção, né? Porque isso faz parte também de estratégias políticas, de discursos políticos, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo você dizer que o outro é totalmente diferente, e quando se considera totalmente diferente, ele pode ser também totalmente inferior, né? Então, aí, vamos dizer, um jogo, vamos dizer, uma espécie de manipulação política através do discurso do outro, né? Bom, basta lembrar que um dos grandes poemas do Goethe, Divã Oriental e Ocidental, é um poema magnífico que é fruto das leituras de juventude do Goethe, leituras vamos dizer, do Alcorão, e do grande poeta persa, Hafiz. Eu não lembro o nome dele, todo o nome dele, mas o Hafiz para nós. Por que para nós? Porque o poeta, um dos maiores poetas brasileiros desta terra, pernambucano, do Recife, Manuel Bandeira, escreveu um poema lindo chamado Gazal em louvor a Hafiz, em que dois últimos dísticos dizem assim: as bem-amadas ingratas são pó, tu vives, Hafiz. Ótimo, ótimo. Lawrence, se me permite, Milton, é interessante isso que você estava falando do Oriente e do Ocidente, porque vai dentro do que o Adonis fez com a poesia árabe. Porque aonde chegou o Adonis na poesia árabe? Primeiro, ele fez lembrar aos árabes que tudo que a civilização árabe fez foi um gancho com conhecimento universal. Então, não há nada, digamos, isso poderia ser válido para todas as culturas, mas no caso da árabe, não há um início da cultura árabe que parta dela mesma. Ou seja, não há nada no deserto que venha do deserto. O deserto
deserto retoma coisas da civilização humana que, em algum momento, passaram pelo deserto. A partir daí, o árabe faz uma leitura daquilo e produz uma literatura original em língua árabe. O que o Adonis faz hoje? Ele trouxe para a língua árabe os achados, digamos assim, as assimilações da grande poesia nas línguas vivas. Então, assim, quando eu traduzo um poema do Adonis, se você traduzir para o francês, a impressão que dá é que é um poema francês. Se você traduz esse poema para o alemão, parece que o poema foi composto em alemão. Você traduz para o português e parece que o poema tem uma mundivivência da cultura de língua portuguesa. Ora, não que ele não tenha uma cor local, uma cor árabe, ele tem. Mas essa cor árabe, ela não é extrínseca do mundo como um todo. Então é interessante porque ele encampa isso, ele borra, digamos, o limite conceitual do que é o Oriente, do que é o Ocidente, do que sou eu, do que é o outro, né? Eu gostaria muito, não sei se cabe, de ler uns versos do Adonis em árabe. E em sequência, Sim. um poema curtinho, em sequência, leia a tradução. É um livro dele de 1962, Zahratul Kimya. ينبغي أن أسافر في جنة الرماد بين أشجارها الخفية في الرماد الأساطير والماس والجزة الذهبية ينبغي أن أسافر في الجوع في الورد نحو الحصاد ينبغي أن أسافر أن أستريح تحت قوس الشفاه اليتيمة في الشفاه اليتيمة في ظلها الجريح زهرة الكيمياء القديمة. Agora a tradução, né, por favor. Flor da alquimia. Preciso viajar no bosque das cinzas, entre as árvores ocultas. Na cinza estão as fábulas, o diamante, o velocino de ouro. Preciso viajar na fome, na rosa, rumo às colheitas. Preciso viajar, descansar, sob o arco dos lábios órfãos. Nos lábios órfãos, em sua sombra ferida, está a antiga flor da alquimia. Eu acho que nós poderíamos passar para as perguntas, que já são muitas aqui, né? Houve algumas queixas sobre a minha leitura aqui do poema de Nova York, vou ter que declarar isso aí, né? Algumas pessoas não entenderam. Foi uma leitura um pouco eliotiana que eu fiz, né? Obscura, mas posso repetir a leitura depois no final, né? Mas vamos para as perguntas do público. Uma pergunta do Walter Luciano para o Milton. Em seus livros há uma nítida condenação à ética calvinista. Calvinista. Pensando nisso, podemos estender isso para a Europa? Não sei exatamente a qual ética calvinista ele se refere. Eu acho que talvez ao personagem do Cinzas do Norte, o Ranulfo, que ele na verdade ele é contra todo tipo de, não sei se ética, não é bem contra a ética, mas ele é contra todo tipo de norma social. É um personagem que está deslocado, que não trabalha, não quer trabalhar. Ele tem uma verdadeira aversão ao trabalho, sobretudo ao trabalho mal remunerado, porque ele era um radialista e abandonou o trabalho por, enfim. Na verdade, ele é um bom vivant, uma espécie de boa vida. Não confundir o narrador com o personagem com o autor, né? Eventualmente eu penso alguma coisa sobre isso, mas não exatamente como esse. E vocês também, pelo jeito, né?
Bom, uma pergunta da Jéssica Heinemann. Para uma leiga na literatura árabe, quais as obras que os senhores indicam? É uma boa pergunta mesmo, né? Porque o público brasileiro está muito mal orientado sobre as leituras que